Queridos irmãos, a paz do Senhor. Prazer em estar com os irmãos nessa oportunidade. Eu agradeço a Jesus a oportunidade que Ele me concede de estar com os irmãos aqui pela primeira vez. Tributar a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção que está sobre o homem não é do homem. O poder com que esse homem prega também não é dele. A sabedoria do céu que está sobre o homem também não é dele. Até a Bíblia que o homem usa para pregar, o papel é do homem. A capa é do homem, mas as letras e a inspiração da Bíblia são. Tudo que está sobre o homem, apenas Jesus lhe facultou por um período de tempo, para que este homem, enquanto viver nesta terra, faça a obra daquele pelo qual ele foi chamado e vocacionado. Todas essas prerrogativas que está sobre o homem é daquele que está em Colossenses 1,16. Tudo foi feito por ele, e para ele são todas as coisas. Seja tronos, principados, dominações, coisas visíveis ou invisíveis, tudo é dele e para ele. Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele, somente a Ele, seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu confesso aos irmãos que eu estou 100% dependente do Santo Espírito. E eu preciso que, por mais uma vez, o Espírito Santo me ajude a pregar a palavra que Ele mesmo inspirou. Quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor Ângelo. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. É uma honra estar aqui. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de assumir essa tribuna para falar um pouco de Jesus. Deus seja louvado pela sua vida, pela vida de sua família, e que Deus continue abençoando a obra de suas mãos. Ao nome de Deus, que pastor Elber, ele me perdoe eu não ter conhecido na hora, porque eu estou sem dormir ainda, não dormi direito ainda, e a gente se fala por muitas vezes no WhatsApp, né? E se falamos hoje, e ele falou que estaria aqui. É um prazer, meu Deus, conhecê-lo pessoalmente. É uma honra. E ele ainda falou, Trovão, porque a hora dessa fazer uma picanha. Eu falei, rapaz, carioca gosta de carne, né? Pensa no carioca que é carnívoro, sou eu. Deus seja louvado. Obrigado aos santos homens de Deus que compõem o ministério. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de todos vocês. É uma honra conhecê-los, é uma honra conhecer esta igreja. A todos os irmãos que aqui estão, a mulher de Deus que se predispôs ali a pedido do Fábio Salles a me trazer aqui. Deus seja louvado pela sua vida. Pegamos um trânsito, né? Ela falou tráfico, eu falei, meu Deus, ela falou, o tráfico está intenso. Eu lembrei do Rio de Janeiro. Sou do Rio, né? E lá o tráfico é intenso, literalmente. Deus seja louvado pela sua vida, tá bom? Meus irmãos, foi uma certa dificuldade para me chegar hoje na América, mas qual é a obra que Satanás não se levanta, né? Mas no final deu tudo certo. Eu estava lendo um texto de Colossenses, 1 Tessalonicenses 2,18, e Paulo dizia para os irmãos de Tessalônica: por uma, nenhuma e nem duas vezes quis eu ter convosco, mas por diversas vezes quis eu ir até a vós, mas Satanás me impediu de ir até a vós. O diabo às vezes ele prevalece em algumas situações, mas é Deus provando a nossa fé. Mas no final Paulo foi aonde quis e o diabo perdeu aquela batalha. Deus está no controle. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5.
agradecer ao Fábio por tudo. Deus seja louvado pela vida dele. Conheci hoje pessoalmente ele, é um homem de Deus, muito responsável, uma bênção. Deus seja louvado pela vida dele. Quantos acharam? Capítulo 2, verso 5 de Filipenses. Tenham entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. É uma tradução mais simples na linguagem de hoje. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, e tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo uma vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é mais importante do que todos os nomes, para que, ao nome de Jesus Cristo, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Glória a Deus. Amém? Tome seus assentos em nome de Jesus. Meus irmãos, Paulo, neste capítulo, eu quero louvar a Deus pela vida do casal que eu conheci lá no Camilas, no restaurante. Eles são lá da Debrais, e eu conheci eles me conheceram lá e falaram: pastor, precisando ir numa igreja. E eu fiz logo o convite e eles estão ali, glória a Deus. Aleluia. Hoje, por sinal, é aniversário do pastor Samuel Ferreira. Meus irmãos, neste capítulo 2, Paulo está resolvendo um problema que percorre até os dias de hoje em nosso meio. Paulo está resolvendo um problema dentro dos irmãos da igreja de Filipos. Um problema que havia entre eles de quem era o maior. Quem era o maior dentre eles? Um sentimento de grandiosidade que não fazia com que o reino de Deus fosse glorificado, mas apenas o desejo de ser grande no meio da igreja e na obra de Deus. Um sentimento do qual atingiu os discípulos. Em uma ocasião, os discípulos perguntaram: Senhor, quem é o maior no teu reino? Quem é que se assentará contigo à tua direita? Jesus, em uma ocasião, deu o maior exemplo para eles de quem era o maior. Chamou eles e pegou uma bacia cheia d'água e começou a lavar os pés dos discípulos. E Pedro renunciou. Pedro disse: você não vai lavar, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus disse: se tu não permitir que eu lave os teus pés, tu não terás parte comigo. E a Bíblia diz que Pedro, olhando, disse: então lava-me por completo, lava-me todo. Se for para perder esta comunhão, então lava-me de uma vez só. Os irmãos, observem que no reino de Deus, ele é totalmente fora da lógica. Eu estava falando isso com o Marquinhos Gomes, e eu disse: se nós quisermos servir a Deus, o evangelho genuíno, ele vem na contramão da lógica, porque aos nossos olhos o maior sempre será o maior de fato, literalmente, em todos os aspectos, mas no reino de Deus o maior é o menor. O maior profeta que já existiu não foi Moisés abaixo de Cristo,
o maior profeta que a terra já viu, abaixo de Jesus, foi João Batista. A Bíblia diz que o próprio Jesus olhou e disse: dos nascidos de mulher, não existe ninguém na terra maior do que João Batista. Aí você vai olhar pelas obras realizadas e fazer uma comparação. João Batista não fez fogo do céu cair como Elias, mas Jesus disse: ele é maior do que Elias. Ele não abriu o mar vermelho como Moisés, mas Jesus disse: é maior do que Moisés. Ele não tinha porção dobrada como tinha Eliseu, mas segundo Jesus, é maior do que Eliseu. Ele não levantou um exército morto em um vale e pôs de pé em Deus, mas era maior do que Ezequiel. Ele não derrubou a muralha como Josué, mas é maior do que Josué. Então os irmãos observem que João Batista não fez um milagre sequer, apenas pregou a palavra, mas é maior do que todos. Sabe por que o Batista é o maior de todos os homens? Porque aos 2 anos, quando Herodes dá a ordem para que todas as crianças abaixo de 2 anos fossem mortas, o Batista estava no meio. Então, junto com Maria, junto com José e Jesus, vai Zacarias, Isabel e João Batista para o deserto. De lá, ele só vai sair dali com seus 9 anos de idade. Depois, com 8 anos, ele perde seu pai Zacarias, e com quase 12 anos perde sua mãe Isabel. Decide retornar para o deserto, porque segundo a ciência, do 0 aos 12, a mente se forma e passa a ter então a criança o desejo de discernir. Ela tem a capacidade de entender perfeitamente o que é certo e o que é errado. João volta para o deserto e fica dos 12 aos 30 anos de idade no deserto, fazendo sabe o que? Se consagrando para Deus. É um dos homens da Bíblia que se equiparou a Jesus. João foi nazireu de Deus durante toda a sua vida. Quando o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, ele disse: a tua mulher, ela vai dar à luz a um menino, e ele será grande diante do Senhor. Olha que coisa extraordinária. E ele será grande diante do Senhor, e ele será nazireu de Deus. Ele será separado de Deus. Aleluia. E sobre a cabeça dele não passará navalha. Ele não será dado ao vinho e nem a bebida forte, e por-lhe-ás o nome de João. Escute isso, João, ele se comparou a Cristo, porque João, ele não foi um nazireu por um período, ele foi nazireu a vida toda, e nazireu quer dizer separado. Então, ele foi separado para Deus desde o seu nascimento. João, como Jesus, nunca beijou uma mulher na boca. João nunca teve uma relação sexual com a mulher. João nunca carregou uma criança no colo e disse: é meu filho, e nunca ouviu da boca de uma criança: é o meu pai. Viveu dedicado totalmente para Deus e sua obra. Se consagrou 30 anos, e quando começou a pregar, viveu 6 meses de ministério. Você não entendeu? Ele se consagrou 30 anos para viver 6 meses de ministério e perdeu a cabeça. Coisa interessante. Por que João foi o maior? Porque passou 30 anos com Deus e 6 meses com os homens. Aleluia. 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 Deus, aleluia. Você não entendeu ainda, por isso não deu glória. O grande segredo da vida cristã é você passar menos tempo com os homens e mais tempo com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Você observe que o maior de todos os homens viveu 6 meses dentre os homens. E um homem que teve uma história de 6 meses dentre os homens, eu estou falando dele aqui agora. Quantos pregadores já não pregaram sobre ele? E melhor do que qualquer outro pregador, sabe quem falou sobre ele? Jesus. Jesus disse: João é o maior profeta que já existiu, nascido de mulher. Agora eu vou te ensinar quem é o maior. Quando João está no capítulo 3 de Mateus, batizando,
ele vê Jesus, e ele diz em João 1,19, eis aí o Cordeiro de Deus, 29, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas antes dele ver Jesus, ele abre a boca e diz, eu na verdade vos batizo com água para a remissão de pecados, mas está vindo um aí que é maior do que eu. Aleluia. E ele na verdade vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E eu na verdade não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. É aí que Jesus considerou ele o maior. Quando ele disse assim, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, sabe quem é que desatava a sandália dos pés de uma pessoa naquela época? Um escravo. João se considerou tão inferior a um escravo que ele disse, eu não sou digno nem de me comparar a um escravo, eu me sinto menor do que ele. O homem que se considerou menor do que um escravo, Jesus disse, é esse aí que é o maior que já existiu na terra. Então vocês observem que o contexto de ser grande para Deus é na contramão da lógica. Para Deus, o grande é aquele que é pequeno, é aquele que a si mesmo se humilha, não é aquele que se exalta, é o que se humilha. Então Paulo, para resolver esse problema de grandiosidade, Paulo vai ter que usar um exemplo, e Paulo não usa ele como exemplo. Paulo vai usar o maior exemplo de humildade que já existiu nessa terra. Paulo vai usar o mesmo exemplo que usou em outras vezes, ele vai usar a pessoa de Cristo. Por isso que Paulo disse no capítulo 2, verso 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Olha para mim, irmãos, Paulo aqui, ele vai dar o maior exemplo agora, que é Cristo. Paulo está dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usurpou o ser igual a... Olha para mim, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que Cristo, ele iria se manifestar nessa terra na plenitude do tempo. Ele não iria vir antes e nem depois. Ele chegaria no tempo de Deus. Era mais ou menos isso aqui que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que chegou a hora no céu, que Deus olhou para Jesus e disse, meu filho, o único que Deus tem, meu filho, é chegada a tua hora de descer. É chegada a tua hora de assumir a forma humana, para que o meu projeto seja posto em pauta e possa dar prosseguimento na terra. É chegada a hora de tu tornar-se homem, de tu nascer, tornar-se homem e morrer pela humanidade e realizar o plano da salvação. Quando Deus falou isso para Jesus, é o que Paulo está dizendo. Mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Que na hora que Jesus ia ser enviado a esta terra, toda a glória que Jesus recebia no céu, dos anjos, toda a glória que Jesus recebia das criaturas que ele criou, de tudo aquilo que existia no céu, todo o louvor que Cristo recebeu no céu, ele iria abrir mão. Paulo está dizendo que para ele descer a esta terra, ele não ia trazer consigo toda aquela glória. Por isso que Paulo usa essa expressão usurpar, que quer dizer subtrair, tirar, trazer com força. Paulo está dizendo que Cristo iria descer a esta terra, e ele viria a esta terra desprovido da sua glória, mas ele não deixaria de ser quem ele era. Ele desceria sem glória, mas continuaria sendo quem era. Não, você não entendeu ainda. Paulo está dizendo, está aqui, pelo que ele não usurpou ser igual a Deus,
mas antes assumiu a forma de servo, formando-se em si em figura de homem e assumindo a figura de forma humana. Olha para mim, quando Paulo diz isso aqui, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. Sabe o que quer dizer essa expressão forma no grego? A expressão forma no grego quer dizer morfer. Morfer quer dizer aquilo que é inalterado, aquilo que não pode ser mudado, aquilo que não pode ser acabado nem pelo tempo e nem pela circunstância. Quando Paulo usa essa expressão forma, Paulo está dizendo o seguinte: ele vai descer do céu, mas ele vai abrir mão de toda a glória que ele tem, mas ele não vai deixar de ser quem é. Agora, olha isso daqui, esta expressão forma, ela tem duas traduções no grego. Forma, ela quer dizer morfer, que quer dizer aquilo que é inalterado, aquilo que não pode ser mudado nem pela circunstância e nem pelo tempo. E existe a outra expressão para a forma chamada esquema, que quer dizer aquilo que pode ser mudado, aquilo que pode ser alterado, aquilo que pode ser atingido. Então, quando Paulo usa essa expressão forma, e ela quer dizer morfer, inalterável, e aquilo esquema que pode ser mudado, Paulo está falando das duas naturezas de Jesus. Paulo está dizendo, como Deus, ele não pode ser alterado, como Deus, ele não pode ser mudado, como Deus, ele não sangra, como Deus, ele não sente fome, como Deus, ele não sente sede. Agora, como esquema, ele pode ser sangrado, porque fala da natureza humana. Como esquema, ele sente sede. Agora, como esquema, ele também sente fome. Quando Jesus esteve nesta terra, ele disse para a mulher samaritana, como esquema, ele disse: mulher, dai-me de beber. E ela disse: como pode ser tu judeu? Pede a mim, que sou mulher samaritana, dai-me de beber. Ele fala em primeira instância como homem. Agora, como Deus, ele responde. Ele disse: se tu soubesse quem te pede água, se tu me pedisse, eu te daria, e a água que tu beber, tu nunca mais terás sede. Porque no capítulo 7 do livro de João, versículo 37, Jesus sobe no último dia da festa e diz: aquele que tem sede, que venha a mim e beba. Como Deus, ele mata a sede dos homens. Agora, como homem, ele sentia sede. Como Deus, como homem, no capítulo 4 de Mateus, no período da tentação, Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Porque Satanás sabia que Cristo, como um homem, ao passar 40 dias e 40 noites jejuando, o diabo sabia que Cristo tinha fome. Mas como homem, o diabo sabia que ele tinha fome. Agora, como Deus, no capítulo 6, verso 36 e 35 de João, Jesus disse: eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão jamais morrerá, mas terá a vida eterna dentro de si. Oh glória, aleluia. A Bíblia está dizendo que Paulo está dizendo que quando ele vai descer do céu, ele vai abrir mão de toda a glória que Jesus recebe no céu, mas ele vai descer na terra e não vai deixar de ser quem ele é. Não, você não entendeu. Paulo está dizendo o seguinte: ele é Deus, mas vai estar vestido com uma roupa humana. Ele é rei, mas é um rei que vai estar na terra sem coroa. E olha para cá, Jesus não precisou dizer que ele era Deus na terra. Ele não precisou dizer que ele era rei, porque Herodes perguntou, Pilatos perguntou: és tu o rei dos judeus? E ele disse: tu dizes. Você não entendeu? Ele mesmo sendo, ele não abriu a boca para dizer quem, porque quem é não precisa dizer que é, ele já sabe que é. Oh glória!
Quando você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém quem você é. O mais importante não é a sua indumentária aí, a sua indumentária estereótipa, mas é a sua vida com Deus, introspectiva, é que demonstra verdadeiramente quem você é diante de Deus. Ei, olha para mim, irmãos. Eu vou falar, Jesus. É Deus. Aleluias, fala Deus. Aleluia. Olha para mim. Se Jesus, para vir a essa terra, teve que abrir mão da sua glória para descer, você acha que para você subir, você não vai ter que abrir mão de muita coisa nessa terra? Não, vou repetir, talvez você não entendeu. Se ele, para descer a terra, teve que abrir mão de muita coisa no céu, você acha que para a gente, para subir lá, a gente também não vai ter que abrir mão de muita coisa nessa terra? Vai ter que abrir mão da vida dupla, vai ter que abrir mão do pecado, vai ter que abrir mão do adultério, vai ter que abrir mão da fornicação, vai ter que abrir mão da bebida, vai ter que abrir mão do cigarro, vai ter que abrir mão de muita coisa, porque Jesus disse: se quiser me servir, pode vir o muçulmano, pode vir o americano, pode vir o francês. Ele disse: quem quiser vir a mim, vinde a mim todos. Agora, se quiser me servir de verdade, aí já é Lucas 9:23. Se quiser vir a mim, vinde a mim todos. Agora, quer me servir? Aí ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia, oh glória, e siga-me. Para ir para o céu, vai ter que abrir mão de muita coisa. Jesus abriu mão da sua glória, Jesus abriu mão de quem ele era, para poder estar entre nós. Aí Paulo vai dizer: e ele, sendo quem ele era, ele não usurpou trazer para a terra toda a glória que tinha no céu. Até Jesus, para ganhar a minha vida, ele teve que renunciar à sua glória que recebia no céu. E você acha que para a gente ganhar a salvação, a gente não vai ter que renunciar? A gente teremos que renunciar dia após dia. Olha para mim, talvez você não entendeu. A salvação, quando você levantou a mão para Jesus, você ganhou o direito de ser salvo. Mas a salvação, ela é uma conquista diária, porque uma coisa é eu ser salvo e outra coisa é eu me manter como um salvo. Todo dia eu tenho que matar um leão, todo dia eu tenho que matar um urso, todo dia eu tenho que enfrentar um gigante. Oh glória, quem é que já está entendendo o que Deus está falando? Glória, aleluia. É isso que é a vida cristã, irmãos. A Bíblia vai dizer que quando ele desceu nesta terra, antes dele descer a esta terra, a Bíblia diz que o anjo veio a José, o anjo veio a Maria, estando desposada com José. O anjo disse: salve, agraciada do Senhor, bendito és tu entre as mulheres. Maria não entende muito bem aquela saudação, e a Bíblia vai dizer que ela vai olhar para o anjo e vai perguntar o que está acontecendo. E o anjo disse: tu serás mãe, e tu serás mãe do Salvador da humanidade. Dentro de ti vai nascer, vai ser gerado o Salvador da humanidade. E ela disse: como acontecerá isso? Eu ainda não conheço o varão. E ela disse: nem vai conhecer. O anjo disse: nem vai conhecer, porque o que será posto em ti será gerado pelo Espírito Santo. A virtude do Altíssimo te encobrirá, e esse menino vai ser gerado pela semente santa. A Bíblia vai dizer que assim sucedeu. Maria está grávida, e no momento certo, 9 meses depois, ela dará luz a um varão. A Bíblia vai dizer que os pastores visitam Jesus. É um período depois, logo os 3 reis ou os 3 magos do Oriente vêm visitar Jesus. E quando eles chegam diante de Herodes, eles digam para Herodes: Herodes, eu vim aqui ver aonde está a criança, o rei dos judeus que nasceu. Aí Herodes olhou para aqueles 3 reis e perguntou: ué,
Mas quem é esse rei que nasceu? Herodes ficou inculcado, e a Bíblia diz que Herodes disse: vai lá, siga essa estrela, e quando a estrela mostrará onde está o menino rei, volte aqui, para que eu também possa adorar. A Bíblia diz que os três foram seguindo a estrela, até que a estrela mostrou aonde o menino estava naquela casa. Olha para mim. A Bíblia diz que deram ouro, mirra e incenso. Olha para mim. Sabe quem levou eles naquela casa? Repita comigo: uma estrela. Uma estrela. Eu, como pregador do Evangelho, nunca pensei em ser uma estrela. Mas se um dia Deus me quiser me tornar uma estrela por um dia, eu quero ser como aquela que levou os 3 magos até Jesus. Oh, glória! Não importa quem você seja no Evangelho e o cargo que você exerce, seja uma pessoa que leve outras até Jesus. Oh, glória! Rapaz, eu estou pregando aqui, mas eu já estou sentindo a presença de Jesus. Oh, aleluia! A Bíblia vai dizer que naquela mesma noite, evangelista, o anjo do Senhor apareceu aos 3 magos e disse: não volte a Herodes, vá para a vossa casa. Herodes, sabendo que havia sido enganado, e Herodes não sabia quem era o menino rei, ele vai lançar a sentença dizendo: mate todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas a sabedoria de Deus é algo extraordinário. Você sabia que Deus possui um atributo? Ele tem outros, mas eu quero destacar esse. Deus possui um atributo chamado onisciência. A onisciência é aquilo que Deus sabe o que você pensa, mas dentro da onisciência existe um outro atributo de Deus chamado presciência. Pré é aquilo que vem antes de alguma coisa. O próprio Davi disse isso no Salmo 139: ainda antes que a palavra me saísse na boca, o Senhor já sabe o que eu vou pronunciar. Então olha para cá, se você não decola, eu já vou parar. Se Deus é presciente, Deus está dizendo: ninguém me pega de surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus não fica espantado por nada. Então, irmão, pode parar com esse negócio de dizer assim: não, Deus está fazendo isso para te conhecer. Mentira! Deus nunca vai fazer algo para me conhecer, porque se fosse assim, Deus seria limitado. Deus já me conhece. Deus sabe o que eu vou fazer lá na frente. Quando Deus te prova, não é para Ele te conhecer, é para você realmente saber quem você é na presença dEle. É para você se conhecer. Você acha que quando Deus falou: mata teu filho, você acha que quando Deus falou isso para Abraão, Deus não sabia que ele ia matar o menino? Lógico que sabia. Tanto que sabia que Deus mandou o anjo bradar do céu dizendo: pare Abraão, porque Deus sabe o que você iria fazer. Então, porque Deus levou Abraão até o Moriá para mostrar a Abraão uma lição, Deus estava dizendo para ele: sabe por que eu mandei você parar? Eu já sabia que você ia matar ele, eu sempre soube disso desde o princípio, mas eu queria fazer você se conhecer. Eu te trouxe aqui no Moriá para fazer você entender que você me ama mais do que a criança que eu te dei. Você me ama mais do que aquilo que eu te dou. Isto é o princípio do Evangelho. Você não tem que amar as coisas, você tem que amar aquilo que tem valor. O que tem valor é o que Deus colocou dentro de você. Carro, dólar, emprego, é coisas, mas a salvação é valor. É valor. Quem é que vai levantar a mão para dar aquele glória que Jesus santa? Oh, glória! Aleluia! A Bíblia vai dizer que naquele momento, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Agora, olha a presciência de Deus. Deus avisou a José naquela noite e disse: foge para o Egito. Tu, Maria e o menino, porque Herodes quer matar ele. Antes da ordem sair, Deus já enviou a fala. Agora olha para mim como Deus é poderoso. Irmãos, a fé e o material andam junto. Eu vou te explicar o que anda junto. Olha para mim. Olha para onde Deus manda José e Maria. Para o Egito.
Egito é um outro país. É uma viagem internacional. E como é que uma família pobre vai fazer uma viagem internacional do dia para a noite? Agora, olha a presciência de Deus como é terrível. Deus traz quem? Os magos lá do Ori. E eles vão trazer o quê? Incenso, mirra e é aquele ouro que os magos trazem de longe, que vai patrocinar a viagem de uma família pobre para um outro país. Deus está mandando dizer para alguém aqui: se eu tocar em gente de perto para te abençoar e fechar o coração, eu trago gente de longe, mas eu cumpro a minha promessa na sua vida. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Agora olha para mim, irmãos. Olha para mim. Olha para cá. Quando a Bíblia diz assim, ó, quem conhecerá a mente do Senhor? Irmãos, o dia que eu li isso aqui, eu falei assim: rapaz, é muito difícil conhecer a mente de Deus. Olha para cá. Deus está no trono e sai uma ordem do trono de Herodes dizendo assim: mate todas as crianças de 2 anos para... Olha para mim, se eu fosse Deus, olha o que eu faria. Aí eu sentado no meu trono, aí eu escuto da terra dizendo assim: mate todas as crianças de 2 anos para baixo. Eu ia dar um toque em Miguel e falar: Miguel, é verdade que eu estou escutando agora? Herodes falou que vai matar todas as crianças em Belém da Judéia, de 2 anos para baixo, e meu filho está lá. Aí Miguel falou: é isso aí, Senhor. É isso aí. Eu ia falar na hora: Miguel, desce lá no trono dele, empurra a espada no peito dele e dá um infarto nele. Eu ia falar isso na hora, porque antes de morrer meu filho, morreu Herodes. Aí olha o que Deus faz. Pega o dinheiro e dá linha na pipa. Jesus teve que fugir para não morrer. Deus não é poderoso? Por que Deus não matou Herodes? Mas mandou Jesus fugir. Irmão, até Jesus teve que fugir para não morrer, e tu vai ficar? Aleluia! Você não tiroteio, a bala está comendo, não vou ficar porque meu vai cair o meu lado. Se você está passando no meio, até um tiroteio, acredito, até que Deus livra mesmo. Agora a bala está comendo, não, eu vou passar, que eu tenho que ir para casa, eu vou passar, passa, vai sair tudo pelo relato. Você tem que ir embora, tem que correr, irmãos. Está na Bíblia, eu não estou brincando, está na Bíblia. Jesus estava em Jerusalém na festa dos judeus, e os fariseus queriam matar. O que Jesus fez? Colocou a capinha na cabeça e ó. Está na Bíblia, Jesus saiu escondido para não morrer. Até Jesus correu, eu vou ficar. Eita glória! Aleluia! O menino cresceu. Fala para o teu irmão: o menino cresceu. E com 12 anos, olha para mim, com 12 anos ele estava na sinagoga ensinando, interrogando e sendo interrogado. Agora olha para cá, dos 12 aos 30, não se fala mais dele. Olha para mim, dos 12 aos 30 não se fala mais de Jesus. Até Jesus ficou em oculto. Até o Filho de Deus ficou um período sem aparecer. E por que a gente na igreja às vezes quer aparecer demais? A gente na obra quer aparecer demais. Não, irmãos. Agora olha para mim. Sabe com quantos anos Jesus se manifestou na terra? Repita comigo: 30 anos. Ele veio na plenitude do tempo que Deus quis. Agora leve isso aqui para casa. Davi foi ungido com 16 anos, mas só colocou a coroa a partir dos 30 anos. Salomão só começou a reinar a partir dos 30 anos. João Batista só começou a pregar a partir dos 30 anos. Jesus só começou seu ministério público a partir dos 30 anos de idade. Aí você vê Davi, um homem segundo o coração de Deus, esperou o tempo de Deus. Você vê Salomão, o homem mais sábio que já existiu, esperou o tempo de Deus. Você vê João Batista,
Batista, o maior profeta que já existiu, esperou o tempo de Deus. Você vê Jesus, o maior de todos, esperou o tempo de Deus. Se o homem segundo o coração de Deus esperou, se o mais sábio esperou, o profeta maior de todos esperou, e o maior de todos os homens esperou o tempo. Porque eu não vou esperar o tempo de Deus também na minha vida? Espera a hora de Deus na sua vida, que é melhor. Espera o tempo de Deus chegar na sua vida, que é melhor. Escute isso aqui. Quando chegou com 30 anos de idade, Jesus está indo até o Jordão, e quando ele chega no Jordão, a Bíblia diz que João Batista está batizando. E quando João batiza, ele batiza uma raça de víbora. Ele vai batizando, ele batiza os escravos, ele batiza os livres, ele batiza os grandes. Mas quando ele vê Jesus, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, peraí. Ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala para mim. Aleluia, louvado seja Deus. Quando ele disse isso aqui, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está apontando para o Antigo Testamento. Porque quando um pecador transgredia, se ele tivesse uma condição melhor, ele levava um cordeiro diante do sacerdote. E ele pegava antes do cordeiro ser imolado, ele colocava a mão em cima da cabeça do cordeiro e transferia a culpa. E quando ele transferia a culpa para aquele animal inocente, o sacerdote então degolava a sua cabeça no altar e aspergia o sangue. E o sangue daquele cordeiro apenas encobria o pecado do transgressor. Mas João olhou e disse: esse aí não é o cordeiro que encobre o pecado do mundo. Esse que está aí, ele tira. Aleluia! Aleluia! Você não entendeu ainda. Você pode ter chegado aqui mais sujo do que a tinta preta em si, mais sujo do que o preto. Seu pecado pode ser da cor da escarlata, mas se você se arrepender, diz a Bíblia em Isaías, eles se tornarão branco como a lã. Eita glória, aleluia! Olha para mim, ele foi batizado, e quando ele foi batizado, que Jesus olhou, João olhou Jesus, e Jesus olhou para ele, e João disse: eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim. Jesus disse: me batiza, para que se cumpra toda a justiça de Deus. E quando Jesus foi batizado, de repente, a Bíblia diz que ele é batizado, e quando ele levanta das águas, o céu se abre, e quando o céu se abre, Deus, o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, e o céu se abre, e diz, uma voz ecoa do céu e diz: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho toda a minha alegria. Oh glória! Rapaz, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Olha para mim, varoa, olha para mim. A Bíblia diz que quando João está batizando, ele diz assim: eu vos batizo com água para remissão de pecado, mas vem um aí que é maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu perguntei para Deus assim: por quê? Quando o Espírito Santo vem sobre Jesus, ele vem como pomba. E porque sobre a igreja ele vem como fogo. Aí Deus disse: pomba na Bíblia é símbolo de pureza, santidade e alegria. Eu disse fogo. Deus disse: fogo limpa, fogo purifica, fogo queima e fogo destrói. Eu falei: então porque sobre nós, a igreja, ele vem como fogo, e sobre Jesus como pomba. Eu disse: por que sobre teu filho ele não vem como fogo? Deus disse: porque no meu filho não tinha nada para ser queimado. Aleluia! Não tinha nada para ser purificado, não tinha nada para ser limpo, mas é ele que limpa, é ele que purifica, é ele que leva o pecado embora. Oh glória! Aleluia!
Quantos aqui hoje querem esse fogo que vai descer aqui daqui a pouco? Aleluia! Olha para mim, irmãos. Jesus foi batizado e quando ele saiu dali, ele foi levado para o deserto para ser tentado. Ele foi levado pelo tentador para ser tentado. A Bíblia diz que na primeira escala da tentação, Satanás olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em... Olha para mim. A pior coisa que existe é você desacreditar quem você mesmo, quem você realmente é. É você se esquecer quem você é. Olha para mim. Você pode ter saído para o Brasil e morar aqui na América, mas é uma coisa que você não deve perder: é a sua identidade. Você nunca pode esquecer quem você é. Porque olha para mim, não é o que você tem que te faz ser quem você é, mas é o que você é que te faz ter o que você tem. Então é a sua essência. Olha para mim. O diabo é expert em querer dizer para você quem você é, confundir você. A Bíblia diz que quando Jesus foi para o deserto, a primeira coisa que o diabo, olhando a necessidade de Jesus, diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em... Olha para mim. Jesus está passando uma dificuldade e o diabo sabe que ele está sentindo fome, e o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em... Se no capítulo 3 de Mateus, o céu quando se abriu, olha o que Deus diz: eis aí o meu filho amado, em quem está todo o meu... No capítulo 3, Deus diz: é o meu filho, de Mateus. No capítulo 4, o diabo diz: se tu és o filho. O diabo sempre coloca a dúvida em quem você é. Sabe o que o diabo está dizendo? Se tu és o Filho de Deus, então você tem um poder que transforma essas pedras calcárias brancas do deserto em pão. Leve isso aqui para casa. Jesus está sentindo fome, mas o diabo não quer derrubar Jesus na sua fraqueza. Ele quer derrubar Jesus aonde Jesus é mais forte. O diabo tem uma estratégia nova. Ele não quer te derrubar na sua fraqueza, porque tem a maioria dos crentes vigia na sua fraqueza. Ele quer derrubar você onde você é mais forte. Quando o diabo diz assim: transforma essas pedras em pães, ele não está provando Jesus da sua fome. Ele está provando Jesus aonde Jesus é mais forte. Ele está dizendo assim: se tu diz, se o povo diz quem tu diz que é, quem diz que você é, então você tem um poder que emana do céu, que é capaz de transformar essa pedra em pão. Sabe o que o diabo está dizendo para ele? Se você é realmente Deus, você vai transformar esse pedaço de pedra em um pão. Sabe o que o diabo está dizendo para Cristo? Mostra para mim o melhor que você tem. O melhor que você tem é o poder que vem do céu. O diabo é terrível em pegar pessoas que se amostram. Sabe o que o diabo está dizendo para Cristo? Se amostra para mim. Mostra para mim o melhor que você tem. Aleluia. Quem é, não precisa provar para ninguém que é. Jesus falou: não preciso provar para você quem eu sou, mas está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh glória! A Bíblia diz que nas 3 escalas da tentação, Jesus venceu o diabo e o tentador deixou, e os anjos chegaram para servir Jesus. Jesus saiu dali e continuou pregando, multiplicando pão, multiplicando peixes. A Bíblia diz que em determinado lugar, pastora, em João capítulo 8, a Bíblia diz que o diabo, os homens pegaram uma mulher no ato de adultério, foram até o sinédrio. Ao receber a autorização do sinédrio, o sinédrio disse que ia matar ela com qual qualidade de morte, e os homens disseram que ela íamos matar ela apedrejada, e era mais ou menos isso aqui, ó. Quem é que vai matar a mulher pega no ato de adultério? Quantos aqui vão participar? Eu, 30. Então os 30 estão aí. Dá o nome de todos os 30. Agora vai lá e mate ela. Chegaram perto de Jesus e disse assim: segundo a lei de Moisés, essa mulher foi pega no ato de adultério e ela tem que ser apedrejada até a morte. Fala alguma coisa. Jesus quieto. Daqui a pouco ela diz: ela tem que morrer. Jesus quieto. Não vai falar nada. Aí Jesus abre a boca e diz: aquele que não tem pecado atire. Olha para mim, irmãos. Sabe quem é Jesus? O nosso advogado.
eu descobri que até quando o diabo tem razão, ele não cala a boca de Jesus. Você não entendeu? Aleluia! A sabedoria de Cristo é extraordinária. Você observa que quando Jesus falou assim, aquele que não tem pecado atira a primeira, todos lançaram a pedra no chão e foram ir. Sabe por quê? Jesus bateu na consciência deles. Quando eles foram no Sinédrio, o Sinédrio era uma ordem que era instituída por Roma a 71 homens, dentre eles estavam o cabeça, Anás e Caifás, que regia o Sinédrio, regia as causas políticas e religiosas de Israel. Então eles tinham poder para também sentenciar uma pessoa à morte, com a autorização de Roma. Então naquele momento, quando eles foram até o Sinédrio, aqueles que pegaram aquela mulher adultério e foram até o Sinédrio e disseram assim, essa mulher foi pega no ato de adultério, e aí, vocês querem matá-la como? Apedrejada. Quem vai participar do apedrejamento? Eu. Quando Jesus disse assim, ó, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, Jesus não falou isso à toa. Porque aqueles homens que iam participar do executamento daquela mulher, se mais tarde o Sinédrio descobrisse que aqueles que apedrejaram a mulher tivessem pecados iguais ou semelhantes, eles seriam mortos da mesma forma que matou. Jesus está dizendo assim, vocês querem matar ela? Pode matar, a lei não manda matar? Sim, mas aquilo que o Roma não viu, aquilo que o Sinédrio não viu em vocês fazendo, eu vi. E uma hora vai vir a tona, vai matar, mas vai morrer da mesma forma. Aí eles, lançou a pedra e glória, aleluia. Jesus é extraordinário. Eu tenho uma notícia boa para vocês. Se tudo der glória, eu vou parar agora. O advogado está aqui no nosso meio. Glória! Ele está aqui no nosso meio. A Bíblia vai dizer que ele continua. De repente ele vai curar, ele vai ressuscitar Lázaro. De repente ele vai até o Getsemane. Mateus capítulo 26 em diante, ele vai chegar no Getsemane e ele vai orar. Ele chama 3 homens para estar com ele no Getsemane orando: Pedro, Tiago e João. Diga: Pedro, Tiago e João. Olha para mim, irmãos, olha para mim. Jesus não faz acepção para salvar, mas ele tem os mais chegados. Ele escolheu quanto? 12. Mas os 3 que ele chamava para orar, quem? Pedro, Tiago e varão. Salvar e salva todo mundo. Agora, intimidade com Deus, cada um tem a sua. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Miriam foi entrar numa com Moisés, se arrebentou. Arão e Miriam ficaram com ciúme e diz assim: vem cá, em Israel só quem Deus usa é você. Você é o bambambam da história. Aí Moisés calou a boca e não falou nada. Agora que coisa interessante, ler a Bíblia. Toda vez que Israel vinha perguntar a Moisés, dizendo: estou com fome, Moisés ia até a Deus. Estou com sede, Moisés ia até a Deus. Teu povo está com sede, teu povo está com fome. Toda vez que o povo vinha até Moisés, Deus sim, Moisés ia até o povo. Mas quando Miriam e Arão foi falada a chamada de Moisés, Moisés calou. Eu perguntei: por que Moisés calou Deus? Deus disse: sabe por que ele calou? Porque chamada não se discute. Só quem fala por você é aquele que te vocacionou. Olha como é que existem níveis de intimidade com Deus. Daqui a pouco Deus ouviu e Deus falou: vem cá, chama os 2 engraçadinhos, fica lá na porta da tenda que eu vou descer. Daqui a pouco vem Deus na Shekinah, desceu na nuvem. Daqui a pouco Deus chamou Arão e Miriam e disse assim: olha, eu quero dizer para vocês que existem profetas que eu falo através de sonho, eu falo através de revelação, eu falo através de visão, mas com teu irmão Moisés eu falo face a face. Oh glória! Deus está dizendo: o nível como ele é maior. Rapaz, você não entendeu. Abraão Deus chamou de amigo. A Moisés Deus falou: eu falo face a face. A Salomão na sabedoria sem igual. João Batista o profeta sem igual. Davi o homem segundo o coração de Deus. Cada um com seu nível de intimidade. Então deixa Deus te usar. Oh glória! Naquilo que você é capaz de ser usado por Deus. Quantos aqui já estão sentindo essa presença gloriosa? Oh glória! Aleluia! Escute isso aqui. Jesus está no Getsemane orando.
chamou Pedro, Tiago e João. Daqui a pouco ele está orando. A Bíblia diz que os seus poros se abrem e começa a vazar sangue pelos poros de Jesus. Estuda isso cientificamente. Se você viver uma agonia, uma aflição na tua alma tão intensa, os poros se rompem e no lugar da água, do suor, sai sangue. Quando Jesus viu aquelas gotas de sangue saindo da sua testa, ali, olha para mim, o primeiro lugar que a terra experimentou o sangue de Jesus não foi no Calvário. O primeiro lugar que a terra experimentou o sangue de Jesus foi no Getsêmani. Jesus estava mandando um recado para o diabo: se prepara, porque é esse sangue que vai limpar o Júnior, é esse sangue que vai pagar a dívida. Oh, glória! A gente estava sequestrado pelo pecado, mas ele estava mandando um recado: é esse sangue que vai pagar a dívida deles. Daqui a pouco Jesus está olhando para a cruz. Olha para mim, quando Jesus olha para a cruz, Jesus vai olhar o sofrimento, ele vai olhar para a traição, ele vai olhar para o pretório, o lugar que ele seria chicoteado. Então, quando ele vê toda aquela aflição, ele vê os cravos nas mãos, ele vai abrir a boca e vai dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus, naquele momento, o diabo está pensando: eu ganhei, eu venci. Mas quando Jesus olha para depois da cruz, Jesus vê eu, Jesus vê você, Jesus vê a América salva, Jesus vê o Brasil salvo, Jesus vê a nossa família salva. Aí Jesus vai dizer: mas Pai, então seja feita a tua vontade. Oh, glória! Olha para mim, é por isso que Paulo disse: e ele foi obediente até a cruz, até a morte de cruz. Ele está dizendo: eu não vou desobedecer agora. Se eu cheguei aqui, eu vou até o final. Eu não vou, glória, você não me entendeu ainda, eu não vou parar. Oh, glória, a obediência. Olha para mim, irmãos, a obediência, ela pode te fazer sorrir, ela pode te fazer chorar, e ela pode te matar. Quando Jesus disse: eu obedeço, então Deus estava dizendo para ele nas entrelinhas: se tu me obedece, então morra. Vai para onde eu quero que tu vá. Oh, glória! Aleluia! Os maiores benefícios que um cristão pode receber de Deus é quando ele obedece. É verdade. Você nunca viu na história do mundo um exército que vai para a guerra com levitas. Só conheço um exército na Bíblia e em toda a história do mundo que foi para a guerra sem armas bélicas. Foi o exército de Josafá. A Bíblia diz que quando ele soube que Senaqueribe viria contra eles, ou seja, os amonitas e os do Monte Seir, a Bíblia diz que eles se prostraram em jejum de oração e disse: Deus, tu disse que quando nós se prostrássemos diante desta casa, o Senhor fez uma promessa aos nossos pais que o Senhor ouviria e desceria para nos livrar. Olha esse povo que se levanta contra nós agora. Foi o mesmo povo que quando tu nos tiraste do Egito, tu nos desviou da roda para nós não eliminarmos eles. E olha, paga como eles nos pagam agora, como eles nos retribuem. Agora, estende a tua mão sobre nós. A Bíblia diz que quando eles acabaram o jejum e a oração, Deus levantou um levita chamado Jaradiel, um espírito de profecia, e disse: parai e está em pé, ó Judá e Jerusalém, porque nessa peleja não terás que pelejar, porque hoje o Senhor vos dará grande livramento. Oh, glória! Sabe o que Josafá disse? Amanhã, pela manhã bem cedo, subiremos a ladeira de Cis, e prepare os levitas, prepare os tamborins, prepare os símbolos, prepare os bandeiros, porque nós iremos louvando e subir naquela ladeira, porque o Senhor já entregou eles nas nossas mãos. Oh, glória! Oh, glória! A obediência é a maior arma que o crente tem na presença de Deus. Aleluia! Senhor! Se você é um estudioso da Bíblia,
você vai ver que as maiores guerras que Israel ganhou não foi com armas, foi da obediência. Jericó caiu com alguma bomba, caiu com um exército calado. No último dia abriu a boca e gritou. Ninguém usou uma marreta. Deus disse: não grite, só grite quando eu mandar. A obediência é algo extraordinário. Aleluia! Eita glória! Eu vou falar o que eu senti de Deus aqui para falar. Aleluia! Deus está dizendo: essa batalha não vai vir na discussão. Você não vai ganhar essa batalha discutindo. Você não vai ganhar essa batalha batendo boca. Você vai ganhar essa batalha entrando no teu quarto, fechando a tua porta, com glória, dobrando o teu joelho e falando comigo. Porque nessa glória eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Nessa peleja tu não terás. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Sabe o que Deus falou comigo aqui agora? Não me sirva acompanhando a lógica. Evangelho é a contramão da lógica. Senhor, se ele assinar não tem mais jeito. Não tem. Deus deixa assinar e desassina tudo. Eita glória. Ah, Senhor, se não acontecer hoje, se o prazo do homem é hoje, Deus dá mais uma estendida para amanhã. Oh, glória! Se eu fosse você, já tinha aberto a boca para dar aquele glória que deixa o diabo louco. Oh, glória! Olha, oh meu Deus, eu estou sentindo a presença do Nazareno aqui. Oh, recalabachuri derema, reminacandaraia. Quem é que está sentindo essa presença gloriosa? Oh, presença poderosa! Aleluia! Oh, glória! A Bíblia vai dizer, olha para cá, a Bíblia vai dizer que quando Jesus acabou de orar, quem é que chegou? Eu quero ver se você vai dar glória agora com o que eu vou falar. Quem é que chegou para trair Jesus? Quem é que chegou? Judas está nos bastidores. Ele está negociando a queda de Jesus. Quanto vai ser a traição? Ele disse: 30 moedas de prata. Toma. Está na Bíblia. Quando Judas pegou as 30 moedas de prata, está na Bíblia. E Satanás encheu o coração de Judas e ele saiu para vender Jesus. Olha para mim. Judas estava cheio de Satanás, mas não virou o olho e nem entortou a mão. Você não vai ficar triste não, mas eu vim aqui, eu não vim na América para agradar ninguém. Fala, eu vim aqui para pregar a verdade. Fala, Deus, aleluia. Aleluia. Tem gente, olha para mim, todas as pessoas que pensam em trair as outras, que pensam em matar as outras espiritualmente, não estão cheias de Deus, estão cheias de Lúcifer. Ovelha não mata ovelha. Veja no reino animal, vê se ovelha mata ovelha. O que mata ovelha é lobo. Todas as pessoas que querem matar as outras na fé não são ovelhas, são lobos disfarçados com uma pele que não é dele. Oh, glória! Mas a traição, olha para mim, parece ser boa no momento, mas depois a consequência é terrível. Judas se suicidou. Judas se suicidou e a sua alma está no inferno. Olha para mim, Judas abriu a boca e disse assim, ó: aquele pelo qual eu beijar, esse será aquele que vocês vão agarrar. Olha para mim, porque Judas teve que beijar Jesus, sabe por quê? Porque se ele apontasse assim, dizendo é aquele ali, ó, não teria como os soldados identificar, porque os discípulos pareciam com Jesus. Isso é uma lógica. Se você anda com a pessoa, você acaba pegando o jeito dela, o trejeito dela, a fala dela. Por isso que você vê os líderes, todo mundo imitando ele. Irmãos, os discípulos andavam com Jesus quase que 24 horas. E acredite, quanto mais perto de Deus você fica, mais parecido com ele você se torna. Eita glória! Olha para mim, porque uma pessoa diz assim, ó: aquele ali é homem de Deus, aquela lá é homem de Deus, a mulher de Deus. Por quê? Olha para mim. Quando Jesus salvou eu e você,
Ele salvou a gente com a nossa natureza falha e humana. Só que quem convenceu a gente foi o Espírito Santo. Ele habita dentro de nós hoje. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que Ele habita em vós. Sabe quem é que habita em nós? Ele é Deus. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E os 3 são um. Olha para mim, quem habita em nós não é um anjo, é Deus, na pessoa do Espírito. O Espírito Santo peca, ele erra. O Espírito Santo é santo e a sua natureza é perfeita. Então olha para mim, quando você saiu do mundo, Deus tirou você do mundo porque convenceu você. João 16:8. E Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele tira você de lá. Quando Ele te tira do mundo e te traz para a igreja, Ele vai tirar o mundo de dentro de você. Aleluia. E o que torna uma pessoa na igreja mais cheia do que a outra é a entrega. Quanto mais você se entrega, mais cheio de Deus você fica, e mais vazio do mundo você se torna. Agora olha para mim, se você está cheio do Espírito Santo, qual é a natureza que vai aparecer em nós? A natureza do Espírito. E a natureza do Espírito Santo é perfeita. Então se eu estou cheio dele, é tendencioso que ele apareça mais e a minha natureza menos. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Oh glória. Você não entendeu, quanto mais cheio de Deus você vive, menos de você aparecerá para esse mundo. Oh glória, não é que você deixa de ser humano, não é que você deixa de ser falho, é que você vai pecar menos e vai se santificar mais, é que você vai pecar menos e vai acertar mais. Oh glória, não existe outra maneira, mulher de Deus, não existe outra maneira, servo de Deus, da gente levar uma vida com Deus, se não for uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A gente tem que viver cheio da presença de Deus. Por isso que se nesse culto aqui a presença de Deus se manifestar mais, não perca tempo, deixa a tampa do vaso aberta para Deus se encher aqui esta noite. Oh glória, quantos aqui querem ser cheios dessa presença? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Olha para mim, olha para mim. Tiraram Jesus dali, rasgaram as suas vestes e levaram ele até Pilatos. Cobriram ele com manta de escarlata. E ele foi preso por Pilatos. E Pilatos disse: és tu o rei dos judeus? E Jesus disse: tu dizes quem eu sou. Esses homens estão te acusando. O que tu fala, Jesus? Fica quieto. Daqui a pouco a Bíblia vai dizer que Pilatos olha para Jesus e diz: tu sabe que eu posso te matar ou deixar viver. Jesus disse: Pilatos, se do alto não te fosse dada autoridade sobre mim, tu não poderia fazer nada. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você não entendeu? Sabe o que Jesus está dizendo? Mesmo eu sendo humilhado como eu estou sendo aqui agora, o céu está no controle de tudo. Eu não vim aqui para emocionar ninguém, mas eu estou falando isso aqui com muita fé no meu coração. Diga para essa pessoa que está do seu lado: o céu não perdeu o controle. Tua vida, tua casa, tua família está no controle de Deus. Oh varão, eu estou aqui, eu estou cheio da presença de Jesus e eu estou falando isso segundo o Espírito. O céu não perdeu o controle. Oh glória. Aleluias, louvado seja Deus. Vê se você entende isso aqui, ainda que você perca o controle da sua vida espiritual, até assim Deus não perdeu o controle sobre você. Oh glória. Olha para cá. Daqui a pouco, a cada 14 anos, Roma soltava um prisioneiro. Era uma festa que Roma dedicava ao povo. E um famoso prisioneiro chamado Barrabás, o imperador coloca Jesus e Barrabás e pergunta: queres que solta quem? Barrabás ou Jesus? E a multidão gritou: Barrabás.
Pilatos, tentando livrar Jesus, disse: então açoite ele. Levou ele para uma sala chamada pretório, um lugar de sofrimento, e chamou os carrascos, prendeu Jesus naquela madeira, botou-lhe com as costas expostas e pegou um chicote com as pontas de couro, as fivelas de couro, e as pontas eram feitas de ossos de animais. Aqueles ossos eram afiados, e quando os carrascos batiam nas costas de Jesus, perfurava a sua carne, e o sangue do Nazareno escorria. Parece que eu estou vendo ele no seu sentimento, dizendo: quem teria que estar aqui era você. Quem teria que estar aqui era você agora, mas eu estou aqui por obediência. E deram 39 chibatadas em Cristo, mais de 300 marcas nas suas costas. E ele saiu dali flagelado. Quando Jesus o levanta, vão colocar sobre ele uma roupa totalmente, um manto de escarlata nas costas dele, e coloca sobre ele o patíbulo da cruz. Apenas a parte de cima da cruz. Jesus está andando pela Via Cruzes e ele está fragilizado. De repente a Bíblia diz que naquele momento ele cai no chão. Olha para mim. Quando Jesus caiu no chão, ele tinha as duas naturezas, mas ele não usou da natureza divina para recompor sua força física. Ele caiu no chão e não aguentou levar a cruz, porque naquele momento ele estava sendo 100% homem. Os soldados de Roma obrigaram um homem chamado Simão Sirineu a carregar a cruz e levaram Jesus até o Gólgota. Quando ele chegou no Gólgota, já tinha um madeiro. Deitaram Jesus em cima daquele madeiro, amarraram a cruz e fizeram a cruz no formato de um T. Esticaram o braço dele. Sabe por que esticaram o braço dele? Porque aquela cruz, o homem que fez a cruz sabia que Jesus seria livre. Aquela cruz era para Barrabás, por isso que a cruz era maior do que Jesus. Olha para mim, irmãos. Uma semana antes a multidão gritava: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Ele entrou em Jerusalém montado no jumentim. Uma semana depois a mesma multidão gritou: crucifica ele, solta Barrabás. É assim, você tem que aprender que evangelho não é do jeito que você quer. Aquelas pessoas que gritaram crucifica, foi as pessoas que Jesus alimentou com pão, foi as pessoas que Jesus deu peixe, foi as pessoas que Jesus curou. E sabe qual foi a retribuição que eles deram? Crucifica Jesus. Infelizmente é isso que nós estamos vivendo no Evangelho. Você acerta 99 vezes, poucos serão aqueles que te elogiam e apreciam a obra que você faz, mas a hora que você erra apenas uma vez, alguém abre a boca e esquece de tudo que você fez e grita: crucifica, mata, exclui, manda embora. Não, mas não é assim o Evangelho. O Evangelho não é para você matar quem caiu. O Evangelho é para você levantar quem o diabo derrubou. Aleluia! Glória a Deus! Olha para mim. Aleluia! 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 Olha para mim. A Bíblia diz que colocaram Jesus naquela cruz. E quando colocaram ele naquela cruz, esticaram o seu braço e pregaram eles com prego, as suas mãos com prego de 12 centímetros, seus 2 punhos, seus pés foram furados, e na cabeça deles colocaram uma coroa de espinho que pelo menos 1 centímetro entrou no seu crânio. 1 centímetro. E colocaram em cima da sua cruz Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Levantaram ele 9 horas da manhã no Gólgota. E quando levantou 9 horas da manhã, o diabo ficou louco. Olha para mim. Quando Jesus subiu um madeiro, o diabo enlouqueceu. Como você me prova isso, trovão?
Porque o diabo pensou que ia vencer Jesus no Getsemane e não venceu. Porque ele sabia que a cruz é o último estágio. Quando Jesus foi levantado ali, o diabo começou a usar as investidas dele, usando homens, dizendo assim: se tu diz quem tu diz que é, desça daí, salva-te os que estão contigo, salva-te agora. O diabo querendo que Jesus descesse da cruz, para que o plano fosse frustrado. Mas parece que eu estou vendo Jesus falando para ele só em pensamento, dizendo: diabo, eu te nasci quando venci, eu venci quando eu nasci, eu já te venci quando eu nasci, eu te venci no deserto, eu te venci no Getsemane e vou te vencer no Calvário. Oh, glória! Aleluia! Olha para mim! Aleluia! Glória a Deus! Olha para mim! Jesus estava desse jeito na cruz. A cabeça dele encostava aqui. Jesus, quando estava na cruz, ele ensinou uma lição. Pelo fato dele estar fragilizado e crucificado, quando ele queria respirar, ele fazia isso. Ele tinha que levantar para respirar. E a sua cabeça ficava apoiada por essa madeira aqui, seus braços presos pelo patíbulo, e a sua cabeça apoiada por esta madeira. Na cruz, a cabeça de Jesus podia fazer isso aqui, ó, olhar para a direita, podia olhar para a esquerda, podia olhar para baixo, mas o único movimento que a cabeça de Cristo não fazia no Calvário era olhar para trás. A madeira não deixava. Jesus está dizendo: quem me serve tem que pôr a mão no arado e nunca mais olhar para trás. Aleluia! Quem é que está entendendo aqui? Está difícil, mas não olha para trás. Chegou fraco na igreja, mas não olha para trás. Está quase parando, mas continua. É melhor chegar fraco e receber uma palavra da igreja e sair daqui forte. Pastor, mas eu estou em pecado. Se você não abandonar, o sangue de Jesus é poderoso para te purificar e rela glória. Quem é que está entendendo essa palavra profética aqui hoje? Rapaz, eu estou cheio da glória. Meu Deus, quem vai abrir a boca para dar aquele glória que deixa o diabo louco? Olha para mim, a Bíblia diz que quando deu meio-dia, Aleluia! meio-dia houve trevas sobre a face da terra. Sabe o que é isso? O sol fez isso. Tudo foi criado por ele, e para ele são todas as. Sabe quem criou o sol? Foi Jesus. Paulo está falando isso em Colossenses 1,16. Porque quem criou o mundo foi Deus, mas através da palavra. E quem é a palavra? João 1:1. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com. A palavra verbo quer dizer, no grego, logos. Logos quer dizer palavra. E quem é a palavra? Jesus. Então tudo foi criado através da palavra. Quem criou Lúcifer? Jesus. Quem criou os anjos? Jesus. Quem criou o sol? Jesus. Quando meio-dia acabou a claridade sobre a face da terra, o sol estava dizendo: eu me recuso a contemplar o que o meu Criador está passando. Meio-dia houve trevas. O ladrão da direita olha para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: não é amanhã, meu filho, hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Oh glória! Você não entendeu, por isso não deu glória. O paraíso não foi inaugurado por um magnata. O paraíso não foi inaugurado por um milionário. O paraíso foi inaugurado por um ladrão. Oh glória! Eita glória! E Deus está mandando eu dizer para alguém: no final não importa como você começa, o mais importante é como você termina. Pode começar caído, mas termina de pé. Pode começar fraco, mas termine forte. Pode começar vazio, mas termine cheio. Oh,
de Jesus aqui. Cadê você, varoa? Orebaia. Eu estou vindo aqui como homem de Deus dizer que Deus vai restaurar a sua vida aqui hoje. Eita glória! Eu não sei como está a tua vida espiritual, mas Jesus vai restaurar ela aqui hoje. Oh, glória! Jesus vai pôr você de pé aqui hoje. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Eu vinha falando com a mulher de Deus. Eu falei, o problema não é vir para a igreja. Ela estava dizendo, pastor, aqui a gente trabalha demais. E tem gente que trabalha o dobro, mas ainda consegue ir para a igreja. Eu falei, o problema não é ir para a igreja. Porque o diabo não está se preocupando em tirar você da igreja. O diabo se preocupa em tirar você da presença de Deus. Você quer ver uma coisa? Quando você deixa de orar, quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de se consagrar, você continua na igreja, mas fora da presença de Deus. Você não sabe? Talvez você não está adulterando, não está fornicando, mas se você não ora, Isaías diz assim, aquele que não ora, peca. Você deita sem orar, acorda sem orar, dorme sem orar, passa o dia sem orar, você está em pecado. Se Jesus voltar, você fica. Se você morrer desse jeito, você vai para o inferno. Pastor, mas eu não aguento dobrar o joelho. Olha de espírito. Vai lavando aquela louça, vai dirigindo aquele carro, vai fazendo o que for, vai falando com Deus. Quando menos você perceber, você vai ficando forte de novo. Rapaz, é um hábito. A vida cristã é um hábito. Você quer ver uma coisa? Quem experimentou o primeiro amor aqui sabe do que eu estou falando agora. Amém. Lembra quando você experimentou o primeiro amor? O que você queria saber? Só de Deus. Olha, tem uma gatinha que dá fim de você. Que gatinho, que eu vou para vigília. Não quero saber de namorar agora não, era assim? Chegava da vigília, que horas você estava na escola dominicana no outro dia? 9 da manhã, estava lá juntinho. Ó, mas cheio de Deus, não era assim? Só queria saber de Bíblia. Era a Bíblia o tempo todo, ia para o trabalho lendo Bíblia, dentro de casa lendo Bíblia. E a pessoa dizia assim, está ficando fanático, hein? Não era assim? Como é que você dormia antigamente, lembra? Como é que você dormia? Lendo a Bíblia, como é que você acordava agora? Como é que você acordava com a Bíblia no teu peito ou caída do lado da tua cabeça? E hoje? O que você fica? Como é que você dorme? Com o celular em cima do peito? E quando você acorda, o que você vê? A primeira coisa que você vê é o celular. Deus não te encontra mais. Você está vindo na casa de Deus, mas tem alguns que estão longe da presença de Jesus. Davi, quando pecou com Betseba, ele disse assim no Salmo 51, na oração dele, ele disse, tira tudo que eu tenho, tira meu ouro, tira minha prata, tira minha fama, tira minha coroa, tira meu trono, mas não retires de mim o teu espírito. Oh glória! Você não entendeu. Quando ele disse, não retires de mim o teu espírito, ele está dizendo, o que me faz feliz não é o que eu tenho pelo lado de fora, mas é a presença que eu carrego pelo lado de dentro. É isso, irmãos. Olha para mim, você pode estar cheio de dinheiro, mas se morrer vazio, você vai para o inferno. Agora você pode estar pobre, paupérrimo, mas se morrer cheio, você vai para o céu. Eita glória! Eita glória! Agora, é possível, trovão? Ser rico e ir para o céu? Lógico. Jó não está no céu. Abraão não está no céu. O problema é você não deixar com que as coisas de fora corrompam as coisas de dentro. Oh glória! Oh glória! Eita! Quando deu 3 horas da tarde, Jesus abriu a boca e disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu. Olha para mim, eu falei isso nos Gideões esse ano. Se tu não der glória, eu vou parar agora.
Me mostra na Bíblia aonde é que alguém matou Jesus. Me mostra. Nenhum homem matou Jesus. Já era para você ter dado glória. E outra, para acabar com o inferno inteiro, nem a morte matou Jesus. Oh, glória! Olha para mim, irmãos. A morte matou todos os homens da Bíblia, exceto Elias e Enoque, que não morreu ainda, mas vai morrer em Apocalipse 11:7. Vai morrer as duas testemunhas que descem do céu. De todos os homens que viveu na terra até hoje, o único que a morte não matou, se tu não der glória ao Pai, foi Jesus. Oh, glória! A morte matou todos os homens que existem, mas Jesus está vivo. Olha para mim, eu sei que tem gente aqui que é amante da leitura. A morte matou os pais da filosofia, a morte matou Diógenes, mas Jesus está vivo. A morte matou Aristóteles, mas Jesus está vivo. A morte matou Platão, mas Jesus está vivo. A morte matou Sócrates, mas Jesus está vivo. A morte matou os pais da religião, oh glória, mas Jesus está vivo. A morte matou Joseph Smith, fundador do mormonismo, mas Jesus está vivo. A morte matou Anderson e Desaguilies, fundador da maçonaria, mas Jesus está vivo. A morte matou Hipólite, Leon, Desolite, Rivale, Fulgo, Allan Kardec, fundador do Espiritismo, mas Jesus está vivo. A morte matou Charles Tazel Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, mas Jesus está vivo. A morte matou Buda, fundador do budismo, mas Jesus está vivo. A morte matou Mary Baxter, fundadora da ciência cristã, mas Jesus está vivo. A morte matou a doutora Ellen Caldwell, fundadora do Adventismo do sétimo dia, mas Jesus está vivo. A morte matou os papas, mas Jesus está vivo. A morte matou os reis da música, a morte matou Michael Jackson, o rei do pop, mas Jesus está vivo. A morte matou o rei do rock, Elvis Presley, mas Jesus está vivo. A morte matou o rei do soul, James Brown, mas Jesus está vivo. Todos os reis do mundo estão mortos, mas o rei da igreja está vivo. O rei da igreja está vivo. Aleluia! Você vai abrir a boca para dar glória a Deus. Louvado seja Deus! Aleluia! Quantos aqui creem que Jesus está vivo? Aleluia, aleluia! Faraó está morto, Jesus está vivo. Aleluia! Os Césares estão mortos, mas Jesus está vivo. Oh glória! Quem é que sente essa presença gloriosa de Jesus aqui? Aleluia! Oh glória! Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória que Jesus ama? Solta esse glória aí, moroa. Solta esse glória a Deus aí, profeta. O Senhor vai te restaurar aqui agora. O Senhor vai te encher da presença dele aqui hoje. Aleluia! Oh glória! Começa a receber essa presença que está em nosso meio. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Glória! Louvado seja o nome do Senhor! Olha para mim. Olha para mim. Aleluia! 3 horas da tarde Jesus entregou o Espírito. Quando entregou o Espírito, José de Arimateia emprestou sepulcro. Agora pega isso aqui. Pedro diz assim, e ele desceu às partes mais profundas do abismo e pregou os espíritos em prisão. Quando ele chegou no paraíso, olha para mim, como é que você sabe que ele foi ao paraíso? Porque antes de Jesus ressuscitar, o paraíso era embaixo da terra. Aqui estava o paraíso, no meio o abismo, e do outro lado o Hades.
Quando Jesus ressuscitou, ele tira o paraíso debaixo da terra e coloca em Apocalipse 6:9, embaixo do trono de Deus. Mas antes dele ressuscitar, sabe quem estava lá embaixo? João. Estava sem cabeça? A cabeça estava no lugar, o corpo estava na terra, mas a alma estava lá. Ele olhou para eles assim e disse: ó, daqui a pouquinho a gente sobe. Você não entendeu? Daqui a pouquinho a gente sobe. Agora olha para cá. Na frente dele, ó, na frente dele tinha um abismo. Só que quando ele morreu como homem, mas ia ressuscitar como? Como? Fala, como Deus. Ele está dizendo no Calvário: diabo, me espera, porque eu vou morrer como homem, mas tu sabe como eu vou ressuscitar, né? Lá embaixo, ele sai do paraíso e vai atravessar o sepulcro. Olha para mim, ó, ele vai atravessar o abismo. Tu acha que ele precisa pular? Ele é Deus, ele vai passando por cima. Aleluia! Louvado seja Deus! A hora que ele chega no Hades, olha para mim, aí eu parei, irmão, eu vou conjecturar. Parece que eu estou vendo ele falar isso aqui, ó: Satanás! Aquela voz ecoa. Parece que eu estou vendo Satanás vindo e diz: fala, Nazareno. Parece que eu estou vendo Jesus dizendo: está lembrado de Gênesis 3:15? Ao diabo, ó: da semente da mulher nascerão, tu lhe feririas o calcanhar e ele a tua cabeça. Ajoelha, porque hoje é o dia da profecia. Ajoelha. Parece que eu estou vendo o principado olhando e dizendo: mas é o mestre. O mestre na frente de Jesus, ó. Parece que eu estou vendo a potestade dizendo: mas é o mestre que está dobrando o joelho, ó. Parece que eu estou vendo Jesus botando o pezinho na cabeça dele e dizendo: hoje eu só vou ferir, mas quando eu ressuscitar, eu vou comprar um povo que eu vou dar poder, e no momento certo eles vão esmagar a tua cabeça. Oh, glória! Quantos aqui estão crendo nessa palavra profética? Ele está vivo! Ele está vivo! Aleluia! Louvado seja Deus! Olha para mim! No terceiro dia, sabe quem vai ao sepulcro ressuscitar Jesus? Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele também vos vivificará dos seus pecados e delitos. Sabe quem ressuscitou Jesus? O Espírito. Aleluia! Eu ainda. Vamos ver se você, se eu falar, vamos ver se pelo menos você dá glória. Jesus está vivo. Aleluia! Glória a Deus! Glória. Jesus está vivo, ADK. Oh, glória. E se ele está vivo, você vai ser renovado aqui hoje. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Olha para mim. Olha para mim. Você já viu que quando uma pessoa influente no mundo morre, você já viu o que as pessoas fazem para homenagear ela? 1 minuto de si. Lembra daquela tragédia da Chapecoense? No primeiro jogo que teve oficial, depois da morte de todos os países fizeram 1 minuto de silêncio antes do futebol, pela vida de quem morre. Todas as pessoas conhecidas no mundo, quando morrem, se faz 1 minuto de silêncio. A igreja é o único organismo que pode dar 1 minuto de glória por quem está vivo. Você tem pelo menos 15 segundos aí para dar de glória. Aleluia, glória, glória! Você vai abrir a boca para dar glória a Deus ou vai ficar de boca fechada, profeta? Abre essa boca aí, varão. Abre a boca para adorar o Nazareno. Eita glória! Quem é que dá glória? Quem é que está sentindo essa presença poderosa? Uma presença gloriosa! Uma presença poderosa! Aleluia! Ô varão, abre a boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Abre a boca para
cruz não foram os cravos. O que segurou Jesus na cruz não foi as cordas, não foi os demônios, não foi o diabo. O que segurou Jesus naquela cruz foi o que ele sente por mim e por você até hoje.